Uma dúvida que todo mundo tem é o que as empresas realmente procuram quando a gente está tentando procurar uma vaga. A gente quer saber, pô, o que eu preciso saber? Porque a linguagem de programação é uma coisa que a gente imagina, né? Pô, tem que saber programar, poder entrar nessa vaga. E o que mais que a empresa pede? Porque às vezes você até acredita que sabe programar, sabe algumas mexer código, já fez alguns jogos, algumas coisas assim, mas mesmo assim você ainda não consegue uma vaga, você ainda fica na dúvida de quando você vai numa entrevista, fica na dúvida do que estavam procurando. E eu esbarrei recentemente com essa postagem aqui da Unity que eu achei muito interessante, que é sobre um perfil universal de um programador júnior. Eles soltaram esse perfil que seria como se fosse um mapeamento, né? Eles até mencionam aqui que seria para mostrar as principais responsabilidades e habilidades, as ferramentas, linguagens e engines que são pedidas normalmente, a progressão de carreira e dicas para você poder se aplicar a alguma vaga nessa área. É interessante que essa pesquisa não é só sobre você utilizar Unity, né? É no geral. Então, eles até mencionam o Unreal como uma das ferramentas aqui. Eu achei muito interessante. Resolvi trazer aqui para a gente poder olhar essa pesquisa e discutir em cima, né, com as experiências que eu tenho aqui no Brasil, com as coisas que eu vejo na indústria como um todo. Entrando aqui nessa pesquisa deles, logo de cara tem essa distinção do que seria um programador júnior, né? O que seria que ele faz. E aqui ele fala que você trabalha colaborando com outros programadores, artistas, QAs, né? Que seriam membros de teste de qualidade, com outros designers, com o objetivo de se implementar mecânicas de jogo, debugar e otimizar código e contribuir com o geral assim, do desenvolvimento desse trabalho, né? E menciona que a responsabilidade é mexer em scripts, né? De interação, de comportamento, resolver problemas técnicos e aprender continuamente e se adaptar a evolução da indústria de jogos e outras indústrias criativas. Isso é uma coisa que eu sempre menciono, né? Que a gente precisa, quando a gente está na área de tecnologia, principalmente na área de programação, você não consegue ficar parado, você não pode deixar de evoluir, você não pode deixar de estudar e ver essas coisas. Aí aqui, logo nessa primeira página aqui, é meio que um resumo de vários aspectos assim que tem. Então aqui tem as top 3 responsabilidades que eles veem, né, nessa pesquisa deles e acreditam que seriam as principais responsabilidades de um programador. E aqui ele fala sobre codificar e desenvolver, então escrever, modificar e manter códigos de real-time 3D, que seriam aplicações de animação, cinema, jogos, que são tudo aplicações de real-time 3D, né? Seguindo as melhores práticas e seguindo uma especificação, né? Que seria quando você está desenvolvendo um jogo, você tem normalmente uma ideia do que é o GDD do jogo, do o que são as mecânicas que você tem que fazer. Então isso seria uma especificação, seria um guia do que você quer fazer. Então você, como programador, você cria um sistema baseado nessas especificações, para poder resolver algum problema que seria essa especificação. Então, eu quero fazer o personagem pular, mas ele precisa ter um pulo só. Então, se eu apertar o botão e segurar, eu quero que ele pula mais alto. Se eu soltar rápido, eu quero que ele pula pouco. Então, isso são especificações que um game designer, ou até você mesmo na equipe, vai poder trazer de acordo com o seu jogo, e você, como programador, vai precisar seguir essas especificações para você poder tentar desenvolver. E aqui que ele fala de melhores práticas, seria práticas de programação mesmo, de código limpo, de nome de variável, para você poder criar um código que ele é escalável e que ele é fácil de dar manutenção e de entender. No caso de um programador júnior, é mencionado que você precisa mais se preocupar com a legibilidade, né? Você ainda não tem uma experiência, não tem um conhecimento necessário para você entender muito bem o que seria um código escalável. Você não tem essa experiência, não passou por vários processos assim para você poder entender muito bem isso, mas você já deveria ser capaz de entender o que é uma boa prática, como que você deveria nomear uma variável para você poder deixar aquele seu código um pouco mais entendível, como você criaria uma função, separaria vários comandos nessas coisas. E aqui ele fala com um guia, né, de programadores sênior, porque idealmente, né, num cenário mais comum assim, você entraria numa empresa e você teria contato com pessoas mais experientes que você. Só que quando você trabalha numa empresa pequena ou você está começando a montar um estúdio, às vezes você não tem esse contato tão direto com o programador mais sênior, ou você é o único programador da equipe, e aí você tem que estudar e aprender essas coisas por fora, por você mesmo e tentar desenvolver. Então aí entra você fazer uma faculdade, você fazer um curso de YouTube, você trocar ideia com outros desenvolvedores, conhecer pessoas que estão nessa área para poder você fazer code review, você tentar trocar uma ideia para você ver se você está seguindo aquilo e está funcionando. Mas num cenário ideal, você entraria numa empresa em que você estaria no estágio júnior, e aí você teria pessoas que são outros programadores em níveis mais pleno, mais sênior, que conseguiriam te dar dicas e te guiar nesse caminho para você ser um caminho um pouco mais fácil. E aqui ele fala sobre bug fix, né? Então, basicamente, isso é uma coisa bastante comum, né? Existem pesquisas que mostram que a maior parte do tempo que a gente passa programando não é a gente criando o código em si, é a gente dando manutenção. Então, a gente vai lá, cria uma versão do código e a gente vai depois adapta ela, mexe nela para corrigir algum problema, para poder acrescentar uma nova funcionalidade. Então, a maior parte do tempo é você fazendo manutenções nesse código ao invés de criando coisas novas.
Então, por isso tem muitas práticas sobre você deixar o código legível, sobre você corrigir, então, e você entender, né, você conseguir analisar um código, identificar e corrigir esses bugs é realmente uma coisa que é essencial, assim. E documentação e manutenção do código, né, também tem isso, tem boas práticas de documentação, de API, de vários sistemas assim que você pode fazer, mas isso é pela experiência que eu já tive, pelas experiências que eu passei, tanto de web e a parte de jogos assim, eu não vejo muito uma prática tão certinha dessas empresas. As documentações costumam variar de lugar para lugar que você vai. Alguns lugares incentivam você botar comentário no código para documentar, outros lugares acham que não. Mas isso costuma ser uma coisa que é realmente demandado, mas depende do lugar que você está. O importante é que você saiba como você dá manutenção, você saiba ler esse código, e aí você vê lá que tem um comentário no código que está defasado, você atualizar isso. Normalmente a gente bota comentário no código quando são coisas que não são muito práticas de programação. Declarar uma variável, isso é uma coisa geral de programação. Então você não precisaria explicar que você está declarando uma variável para fazer aquilo. Mas às vezes quando você tem algum tipo de cálculo matemático que foi definido por uma especificação, quando você tem alguma coisa que você tem que fazer ali que não necessariamente dá para entender só você lendo o código, que é aquele tipo de coisa está ali mais por conta de uma decisão de negócio, vamos dizer assim, de regras do jogo, esse tipo de coisa, costumam ser necessários você colocar código para você poder entender o que é aquele fluxo, por que aquela coisa está daquele jeito. É uma coisa que eu vejo sendo bastante utilizada. Aqui ele menciona das 3 skills, que tem as 3 habilidades, né? Que seria uma proficiência de codificação em pelo menos uma linguagem. E aí faz sentido, porque basicamente quando você vai se candidatar a uma vaga, normalmente é uma vaga para uma engine específica, usando uma linguagem específica, então isso é bastante pedido mesmo. Então você pensa, vou entrar numa vaga que a vaga é de Unity. Então você possivelmente vai precisar saber C Sharp, porque é a linguagem utilizada na Unity. Se você entrar para uma vaga que for de Unreal, possivelmente vão pedir para você saber C++, porque é a linguagem usada na Unreal. Então, normalmente, mesmo empresas que usam mais de uma engine, é comum que eles exijam que pelo menos uma engine você saiba já lidar bem, e uma linguagem você saiba entender bem aquilo, para você depois abstrair para outras, né? Porque depois que você aprende uma bem, você tem um bom conceito de lógica de programação, esse tipo de coisa, você consegue pegar esses conhecimentos que você já tem nessa linguagem e aplicar nas outras de uma forma um pouco mais fácil. Então, é comum, mas a primeira linguagem, né, nesse estágio realmente de programador júnior, num entry-level ali, é bem comum pedir, pelo menos, que você saiba uma linguagem, você saiba utilizar ela bem, assim. Não é você dominar ela por completo, mas você não se desesperar, sabe? Tipo, eu vejo muita gente, assim, que quando vai pegar uma outra linguagem, fica com receio. Ela esquece as coisas que ela já aprendeu, porque não tem um costume de trabalhar com a linguagem, de mexer com ela. Então, eu acho que ter esse costume e não ter esse medo, já ter feito várias coisas nela, já ter mexido, ter feito vários jogos assim, nessa mesma linguagem, te dá uma certa confiança e domínio daquilo que você está fazendo. Eu acho que é isso que aqui quer dizer quando a gente fala de pelo menos uma linguagem. A habilidade de interpretar um código existente, isso aqui é bem essencial, e eu vejo que muita gente não tem isso bem desenvolvido, principalmente quando as pessoas só trabalharam sozinhas. Elas só fizeram jogos solos, elas só participaram de projetos em que ela era a única programadora da equipe, e aí, basicamente, ela não desenvolveu a habilidade de analisar um código de uma outra pessoa e ter que entender o que está acontecendo só lendo o código, ou só debugando, botando breakpoint, seguindo o fluxo de execução, esse tipo de coisa. E aí, isso faz muita diferença, porque quando você entra numa empresa, é comum que você tenha que lidar com o código das pessoas. Você vai ter que evoluir um código que um amigo seu está fazendo, evoluir um código que foi feito por um profissional que de repente já saiu da empresa. Então, essa habilidade de você ler um código, entender o que está acontecendo e conseguir evoluir ele, seria você criar novas funcionalidades, você corrigir algum problema que exista nele, é muito essencial mesmo, não tem como fugir disso e é uma coisa que faz todo sentido. Debugar foi uma coisa que eu mencionei aqui, que seria isso também, quando tem um bug no jogo. Aí você não sabe por que aconteceu, o caminho comum de você fazer, de você descobrir, é você debugar. Que seria você entender o que está causando esse bug, quais são as condições que fazem aquele problema acontecer. E aí o processo de debug, ele envolve você analisar o código, ele envolve você botar um breakpoint lá no código para você ver os valores da variável conforme vai executando linha a linha. Então existem várias técnicas de debug que te ajudam a fazer isso e é uma habilidade realmente essencial. E aí aqui ele dita, né, essas 6 aqui, né, no caso, as 3 responsabilidades, as 3 skills aqui, como sendo as principais. Aqui tem uma coisa que eu achei bem desconectada, sendo de tudo que eu já vi. Eu não sei se eu entendi exatamente esse gráfico aqui do jeito que deveria ser lido,
Mas basicamente eu entendi que aqui tá mostrando que, beleza, de 0 a 2 anos isso aqui faz sentido, que seria, se eu sou um profissional que tô começando agora e já tô trabalhando com isso há 2 anos, é comum que eu esteja nesse estágio de programador júnior. Aí de 2 anos pra lá começa a evoluir, talvez você comece a já ir para um programador pleno, para um programador sênior, e você vai evoluindo. Mas de 0 a 2 anos é bem comum que as pessoas que estejam nessa faixa de tempo de trabalho e tudo mais, elas estejam nesse estágio de júnior. Existem exceções, né, como sempre, mas é comum que esteja isso. Mas esse pay range aqui foi uma coisa que eu achei bem desconexo com tudo que eu já vi. Porque se isso aqui for igual as vagas que tem nos Estados Unidos normalmente, que fala que é $67.500 por ano, né? Tipo, aqui no Brasil a gente costuma falar o salário mensal, né? Quando a gente fala vagas internacionais, eles costumam falar o valor anual que você ganha. Então, se isso aqui for o valor anual que você ganha, mesmo assim é um valor bem alto que eu não vejo sendo praticado para cá. E nem quando eu vi vagas assim no LinkedIn, em outros lugares, sobre programação tudo mais, eu nunca vi um valor tão alto assim. Tipo, sênior você até vê, mas júnior, esse valor de 100 mil aqui dólares, você deve ver por ano e tal. Mas júnior eu nunca vi. Então, tipo, a gente estaria falando nisso aqui, né? $67.500 júnior, a gente estaria falando de 388.712 reais por ano no Brasil. Daria 32 mil por mês. Tipo, eu nunca vi uma vaga, tipo, até aqui no Brasil, até para o programador sênior, falando nessa faixa de 32 mil reais, né, mensais. Então, tipo, eu fiquei um pouco. Falei, essa parte aqui parece bem desconectada com o que a gente vê por aqui. O que eu vejo sendo praticado por aqui é que normalmente um programador júnior assinado de jogos ele vai de. Se for uma empresa que paga pouco, é de 2 até 4, 5 mil. Se uma empresa que já paga um bocado melhor. E aí, com um programador pleno, eu vejo indo de 5 até 8, até 9. E aí, de sênior, eu já vi vagas de 9 até 15, coisas assim. Mas essa faixa de 30 mil, 20 mil, eu já vi em empresas de programação web, coisas desse tipo, mas eu nunca vi para a área de jogos, assim. Pode ser uma coisa que eu não tenha pesquisado tão bem e visto, assim, mas essa parte foi a parte assim, que eu mais achei desconectado com as coisas que eu já vi aqui no Brasil, até, como eu falei, vagas internacionais, né? Aqui ele bota outros títulos para esse profissional, Interactive Developer, Software Developer, Software Engineer. Aqui ele fala sobre Unity, sobre programador Rio, front-end. E aí, entrando mais aqui na pesquisa, a gente consegue ver aqui o que tem, né, na pesquisa como um todo. É uma pesquisa bastante grande, tem bastante coisa. Não vou abordar tudo nesse vídeo, porque senão ficaria um vídeo muito gigante. Mas, basicamente, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no link da descrição o link dessa pesquisa. E se vocês tiverem bastante interesse sobre algum desses assuntos aqui que não foi abordado, comenta aqui que a gente consegue fazer um próximo vídeo comentando sobre essas coisas e falando mais, entrando mais em detalhe. Mas ainda vou trazer alguns pontos que eu acho interessante da gente discutir aqui. Então, descendo aqui, a parte de responsabilidades, eu achei bem interessante, porque ele meio que separa em responsabilidades principais e responsabilidades secundárias. E aí, codificar e desenvolver, aquela coisa que a gente falou lá atrás, de escrever código, modificar, saber interpretar um código e tudo mais, tudo entra nessa responsabilidade aqui, e é uma das principais que ele menciona, porque faz sentido. E você vai fazer isso o tempo todo. Essa é uma das principais habilidades que você vai estar executando, uma das principais funções que você vai estar executando o tempo todo como programador. Então faz sentido isso estar como uma das responsabilidades principais. Teste e qualidade, basicamente, por mais que tenha profissionais de teste, por mais que tenha uma equipe de teste, é bem comum que numa empresa pequena não exista esse profissional ainda. A gente não tem uma capacidade de botar um profissional dedicado a isso. E aí, o teste de qualidade acaba passando pelos próprios programadores, pelos próprios desenvolvedores, pela própria equipe que está desenvolvendo ali. Além disso, é comum que você precise testar o que você está fazendo, né? Então, você está programando aquela funcionalidade. Você precisa ter um entendimento de conseguir ampliar sua visão para todas as possíveis formas que aquela funcionalidade poderia ser utilizada por um jogador e você cobrir todas essas possibilidades para poder não deixar bugs, não deixar problemas passar e você garantir que está entregando uma coisa com qualidade mesmo antes de você enviar para a equipe de teste, porque a equipe de teste meio que garante a qualidade daquilo e reforça mais um teste e reforça pontos que poderiam melhorar. Mas ainda assim, a responsabilidade do programador é garantir o funcionamento daquilo como foi especificado. Então, se você, mesmo que você entregue uma coisa que funcione mais ou menos ali numa situação, mas na maior parte das vezes o que você entregou está com bug, está com problema, isso é realmente uma falha sua como programador. Então, não é esperado que você
vai entregar isso, você vai passar para alguém de teste e aí devolver para você fazer. Não. É esperado que você envie as coisas já estejam bem resolvidas. E aí na equipe de teste eles constatem que está tudo resolvido mesmo, ou mandem melhorias em cima do que foi feito para poder melhorar ainda mais o produto, melhorar ainda mais o jogo, deixar mais divertido, deixar alguma coisa mais compreensiva que na própria definição, às vezes, a gente deixou passar por não ter como testar, não ter como validar aquilo antes da gente desenvolver. Então, existe sim uma camada de teste de qualidade que é muito importante da gente, como programador, se preocupar. Se atentar a isso é bastante importante porque isso pode ser a diferença entre você, sei lá, continuar, você evoluir, você ser promovido para um programador pleno, um programador sênior, e você, sei lá, ser demitido porque não está cumprindo bem suas funções como programador dentro da empresa, dentro da equipe. Aqui, bug fixing, que a gente falou, né? Então, você conseguir identificar, investigar o que está causando um bug, corrigir esses bugs é uma coisa também principal. Colaboração e comunicação, isso aqui eu achei bem interessante porque muita gente fala, né? Muita gente quer entrar em programação porque acha que é um trabalho sozinho, que você não se comunica com outras pessoas. Mas, cara, isso é totalmente errado. Tipo assim, você até se comunica menos, assim, do que uma profissão de comunicação normalmente faria. Um game design, por exemplo, estaria se comunicando com todo mundo o tempo todo, um produtor estaria tendo que falar o tempo todo. Você vai se comunicar mais com a sua equipe, com os desenvolvedores ali, com as equipes, com o pessoal que está fazendo o jogo. Você vai se comunicar mais com essa camada ou com outros programadores, dependendo da sua equipe. Mas, ainda assim, existe bastante comunicação entre essas pessoas. Mesmo que sejam poucas pessoas, existe essa necessidade de você saber se comunicar, de você conseguir questionar algum tipo de definição que veio para você que esteja faltando, de você conseguir também expor os seus argumentos, porque às vezes é muito comum, principalmente em equipes pequenas, ou a gente que está desenvolvendo solo, é muito comum a gente pensar em desenvolver uma coisa e aquela coisa ser complexa demais para a gente conseguir dentro do tempo. E aí o seu trabalho como programador também, não como programador júnior, mas como programador dessa equipe, se você for solo, por exemplo, ou for o único programador da equipe, é você conseguir defender o porquê que aquilo é muito difícil de fazer, porque que de repente você tem que fazer de uma outra forma, porque não cabe dentro do nosso prazo, dentro do nosso orçamento, dentro do tempo que a gente tem para poder fazer aquele jogo. Ou, beleza, ou você identificar, não, isso realmente é tranquilo de ser feito dentro desse tempo, a gente pode seguir assim e tudo mais, e conseguir ter essa comunicação com outros programadores, com artista, com QA, design, é extremamente importante, porque o tempo todo você vai estar fazendo isso. E com artista também, porque basicamente você vai estar implementando, né? É bem comum que a gente assume diversos papéis diferentes. Então, como programador, você vai, às vezes, ajudar o game design, vai ajudar alguma coisa de arte, mas o artista normalmente, quando está começando também, ele não tem a noção de como que tem que te entregar os elementos de arte para você poder implementar no jogo. Qual a melhor forma de fazer isso? Então, a comunicação de como que eles precisam exportar uma animação, como que eles precisam exportar um modelo, como que eles precisam exportar os elementos de interface. Todas essas coisas acabam surgindo e necessitando de você, para você poder conseguir se comunicar e tentar ajudar nisso. Então, exige bastante comunicação, apesar de muita gente dizer que não. E foi interessante ver isso aqui como uma das principais responsabilidades citadas nesse documento, né? Documentação e manutenção foi coisa que a gente comentou, né? De você documentar código, de você botar comentário ali no código, você criar uma página de documentação. Aqui ele fala sobre sistema de versionamento, como Git, que é essencial. Eu nunca vi nenhuma empresa que não use um sistema de versionamento. E você saber isso pode te ajudar bastante, porque quando você entra numa empresa, você já tá meio nervoso, né? Porque tem muita coisa nova, tem que se enturmando na equipe ainda, tá aprendendo as coisas, como que funciona o ambiente de trabalho e tudo mais. E normalmente vai ter esse sistema de versionamento, né? Se você já tiver familiaridade com isso, é menos uma preocupação para você, sabe? Você já desenvolver esse tipo de conhecimento. Para que serve o Git? Como é que eu uso? O que é isso, né? É importante você já saber, porque aí quando você estiver entrando numa empresa e falar, a gente usa Git, que você fala, beleza, tá, isso eu já usei, já sei como é que é, e não vai ser nenhuma preocupação na sua cabeça sobre como que eu vou usar isso. Vai ser mais fácil para você poder conseguir se adaptar ao ambiente de trabalho, conseguir fazer essas coisas. Isso é importante pra caramba. E aqui a responsabilidade secundária, né, ele fala sobre o UI e o UX. Aqui basicamente é sobre o funcionamento, né, da interface, e a UX é sobre a parte de realmente estar de uma forma compreensiva para o jogador, então fácil do jogador conseguir entender e utilizar. E aqui eu acho que eles botaram como secundária simplesmente porque realmente não é você, como programador, que seria o principal responsável por se preocupar com essa função dentro da equipe. Não deveria ser, pelo menos, mas
às vezes numa equipe pequena você acaba fazendo esse tipo de coisa. Se tá intuitivo ou não para os jogadores, se tá totalmente funcional ou não. Mas a parte de UI, né, que já apertei no botão, tá funcionando, tá bloqueando os botões de trás, toda essa parte do funcional é bastante importante também você se preocupar. Back-end e desenvolvimento aqui seria basicamente, existem bastante coisa no jogo que você vai programar e vai ter uma representação visual. Então, vou fazer um movimento do personagem, vai estar lá o personagem movimentando, vai ter as animações, vai ter o código que vai fazer ele pular, a altura do pulo. Então vai ter uma camada assim que você consegue ver o visual. Mas existem diversas coisas que você vai fazer que na verdade roda só por baixo dos panos. Então, tipo assim, o jogador passa de nível. Beleza, ele matou um personagem, você vai ver ele ganhando experiência e tudo mais. Mas a quantidade de experiência que ele tem, o quanto de experiência é necessário para ele poder passar de nível, o que, que ele ganha quando passar de nível? Ele ganha mais atributo, ele ganha itens, o que tudo essa coisa faz? Tudo isso é controlado por um sistema de back-end. Então, existe uma camada grande, bastante significativa de codificação de back-end. E tem coisas que são bastante exclusivas de back-end, às vezes, que é o seu save do jogo, se você tem que se comunicar com o servidor, esse tipo de coisa. Às vezes isso é só back-end, não tem uma representação visual nunca disso, até você tratar esses dados que saem do back-end e vai para o jogo. Então é comum ter isso aqui também. Eles botaram aqui como secundário, eu acredito, porque basicamente quando você é júnior, você não costumam demandar tanto esse tipo de funcionalidade para você. Mas é uma coisa que tu usa bastante também. Tipo, eu não sei se eu consideraria como secundário, mas eu também não vejo muita diferença num nível júnior disso aqui para uma habilidade de codificação que está aqui, basicamente. Eu acho que eles ditam umas coisas parecidas, só que a habilidade de codificação está assumindo também, acho que as coisas que você faz tem mais visual, né? Como interface, esse tipo de coisa assim. E aqui talvez esteja falando muito mais sobre a parte de dados, de você fazer comunicação com o banco de dados, esse tipo de coisa. Que aí, beleza, você faz isso muito pouco se for como programador júnior. E a API é basicamente, existem diversos sistemas que você já vai pegar prontos que você tem que utilizar. Então, por exemplo, eu quero implementar recursos de propaganda no meu jogo. Esse recurso de propaganda vai vir de um sistema, de um SDK, de uma API desenvolvida que você vai fazer. Você não vai precisar criar todo o contexto, toda a tecnologia por trás de fazer propagandas de empresas. Existem empresas que já fornecem esse tipo de serviço, já fornecem um tipo de ferramenta capaz de fazer isso. E aí você pega essas APIs, aprende como elas funcionam, como você tem que demandar elas e utiliza. Acredito também que isso esteja como secundário, porque é bastante incomum que o programador mais inexperiente da equipe, né, seja quem esteja responsável por fazer esse tipo de trabalho, porque ele é um pouco mais complexo, já precisa ter uma boa noção de leitura de códigos, de entendimento de outros sistemas, de comunicação entre sistemas para você poder conseguir utilizar isso bem. Talvez seja por isso que esteja aqui. Aqui tem a parte de responsabilidades pessoais. Achei bem interessante também isso que está aqui, que basicamente ele menciona sobre aprendizado, que é aquela questão de que você tem a responsabilidade de estar se desenvolvendo, estar acompanhando o que a indústria está acontecendo, independente do projeto que você está atuando, ele demandar ou não, ou ele te ensinar ou não uma coisa nova. Então, como profissional, você tem que estar sempre atualizado, né? Você tem que estar vendo o que está saindo, vendo as novidades, para você conseguir trazer isso para a equipe, né? É esperado que, como programador, conforme você for evoluindo, você traga soluções novas. Às vezes, a empresa não sabe que surgiu uma nova tecnologia que poderia ser interessante para poder utilizar nesse projeto, utilizar nessa parte aqui do personagem, ou que tenha um plugin que resolve um problema do jogo, tipo, por exemplo, minimapa, uma coisa bastante comum em alguns jogos, e existem diversos plugins na Assist Store da Unity mesmo que resolvem esse problema. Então, você poderia trazer esse tipo de coisa. Então, você está se preocupando em estudar, evoluir, aprender, utilizar essas coisas, é importante você estar sempre atualizado, porque basicamente não para. Então, se você ficar defasado, principalmente sendo um júnior, né, você pode ser cortado rápido da empresa, porque você vai começar a não acompanhar a evolução da tecnologia, a evolução das coisas, e vai começar a se desempenhar mal. Então, nesse nível de júnior, é bastante importante você estar se preocupando em estudar e aprender mais coisas, tanto no trabalho quanto fora dele, para poder você se desenvolver mais. Ele fala das skills, que seriam as habilidades, né? Então aqui ele entra um pouco mais em cada uma delas, né? Fala sobre a compreensão e integração de scripts, aí fala a habilidade de interpretar código, são coisas que a gente já mencionou. Então aqui são coisas que a gente acabou já mencionando. Aí aqui tem as ferramentas, ele fala sobre IDE,
Aí tem, por exemplo, o Visual Studio, que é bastante comum, né? Você usa para poder fazer coisa. O Visual Code também é uma coisa que o pessoal usa bastante. Aqui eu uso primariamente esse JetBrains Rider. Eu acho que ele tem uma integração boa com a Unity. Mas ele é pago, né? Eu uso ele numa versão de educação, porque eu também dou aula, sou professor numa faculdade, e aí eu tenho licenças dele de educação por conta disso. Mas se não fosse a versão de educação, talvez eu não utilizasse ele, não. Talvez eu utilizasse realmente o Visual Studio com alguns plugins lá para poder melhorar a integração dele com a Unity. A engine, então eu falar Unity ou Unreal aqui, são basicamente as duas principais engines de mercado. E é isso, né? Tipo, acho que a maior parte das vagas ou é em uma dessas duas engines, ou é uma engine que a empresa usa internamente, consideram experiência nessa engine como algo positivo, já que não tem como a pessoa saber da engine interna da empresa, são as principais de mercado. Então, acho que faz sentido se eles estão citadas aqui, apesar de que agora tem o Godot que está crescendo, tem crescido, né? Eu já vi algumas vagas de Godot, mas ainda é bem poucas comparadas a Unity e Unreal. Programação, né? Linguagem de programação, então aqui fala C Sharp, C++, Lua, Python, são linguagens que estão relacionadas a jogos, né? C Sharp por causa da Unity, C++ por causa da Unreal. Então eu diria que essas aqui são as duas principais. A C++ é utilizada em diversas engines próprias. Lua, eu já vi algumas vagas falando sobre Lua, mas muito mais específicos de computação gráfica e tudo mais. E Python é bastante utilizado, eu acho que para pessoas que mexem com inteligência artificial, tenho visto muita utilização nisso, né? Eu vejo que as pesquisas de inteligência artificial são tudo feitas nisso, as ferramentas estão tudo utilizando isso. Até se você usar, por exemplo, o plugin da Unity de Machine Learning, que é um plugin de inteligência artificial para você fazer aprendizado de máquina na Unity, você tem uma integração com Python. Então, você, na verdade, você faz um código em Python que faz a parte da comunicação com os SDKs de inteligência artificial e faz a parte C Sharp, mas tem o Python envolvido aqui nesse processo ainda. O sistema de versionamento de controle aqui, que é o Git, SVN. Parte de debugging, profile. O debugging é aquela coisa que eu mencionei, que você consegue ajudar a analisar código linha por linha, você poder ver como é que as variáveis estão sendo modificadas, o que está passando ali, para você conseguir investigar algum problema que esteja acontecendo no jogo, identificar algum fluxo de execução, porque algo não está funcionando do jeito que você estava esperando. Então, isso ajuda bastante. A parte de profile normalmente vem para performance. Então, você está investigando, o jogo está com um problema de memória, um problema de processamento, um problema de processamento gráfico. O que é que está acontecendo? Você usa o profile para poder te dar essas informações e identificar os pontos de gargalo. Essa parte aqui é a parte que está usando muita memória. Então, talvez eu possa fazer uma otimização aqui nessa parte para usar menos memória e resolver o problema que eu estou tendo de performance. Aqui, gerenciamento de projeto e comunicação. A gente usa bastante, né? O tempo todo a gente usa essas ferramentas também. O gerenciamento de projetos, Gira, Trello, Asana, aqui são bem comuns de ser usados na indústria como um todo. A gente aqui na DD, a gente usa o Notion, a gente já usou o Trello. O Gira a gente nunca usou porque é pago, e o Asana também não. Mas, basicamente, é uma ferramenta para você poder controlar as tarefas, controlar as coisas que você tem que fazer no seu projeto e você controlar os estados dele. Então, tipo, sei lá, desenvolver o sistema de movimentação do personagem. Você vai lá e pega aquela coisa que estava em backlog, que estaria numa lista de tarefas, aí você bota aquilo para fazendo e diga que você está trabalhando em cima daquilo. Aí depois de você terminar de fazer uma versão daquilo, talvez você jogue isso para validação, que aí uma outra pessoa da equipe vai pegar aquilo e vai analisar. Ou, se você estiver fazendo sozinho, talvez você queira botar para validação para depois você testar isso na versão do jogo final e você aprovar depois. Então tem um fluxo, assim, os estágios de trabalho depende de cada equipe, mas é bastante comum as equipes terem essa lista de tarefas, terem algum lugar que controla esse tipo de coisa, e você consegue ir acompanhando o estado delas e comentando na tarefa, falando tipo assim, tive um problema com esse tipo de coisa aqui, preciso de uma nova arte, preciso realizar alguma correção. Então você documenta ali o processo de desenvolvimento dessa tarefa, de criação, tipo, o que está dando certo, o que está dando errado, para você poder conseguir controlar, e à medida que você vai avançando no projeto, você vai completando as tarefas e vai fazendo as entregas, né, as versões do jogo e tudo mais. E ferramentas de comunicação, aqui o Slack era uma que a gente usava antes também, bastante utilizada. Basicamente permite você mandar texto, como se fosse uma espécie de WhatsApp um pouco mais organizado e separado ali por canais e tudo mais. A gente hoje utiliza o Discord, a gente saiu do Slack e foi pro Discord, porque o Slack na época, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época não tinha canal de voz, então você não podia se comunicar com canal de voz. O Discord ele tem a mesma flexibilidade do Slack, assim, você consegue ter canais, você consegue ter threads, consegue ter tudo que o Slack tinha, assim, na época que a gente usava, basicamente. Ainda tinha essa vantagem do canal de voz que fazia muita diferença pra gente. O Teams é comunicação, né? Você fazer videochamada e conseguir conversar com outra pessoa de forma ali instantânea. Ferramenta de inteligência artificial, isso aqui eu achei meio louco de estar aqui. Tipo, o chat GPT tudo bem,
é uma coisa que basicamente tem virado uma ferramenta de busca para os desenvolvedores, um ajudante na hora que você está investigando algum problema de desenvolvimento, você quer procurar algumas documentações de alguma coisa, você pode botar nele, ele te ajuda a procurar. É bastante comum os programadores estarem utilizando cada vez mais o ChatGPT para poder talvez substituir o que o Google faria, né? O que você precisava no Google, hoje você precisa no ChatGPT, ele traz algumas coisas mais direcionadas e te ajuda a fazer. Então, esse paralelo assim, eu vejo muita gente fazendo, mas o TensorFlow e o PyTorch, isso aqui eu vejo sendo utilizado muito em pesquisa. Talvez algumas áreas de programação que realmente usem bastante IA estejam utilizando isso de forma mais abrangente, mas eu particularmente não vi muitas vagas falando sobre isso ou exigindo isso aqui como um dos pontos principais, mas eu também não tenho procurado vagas de inteligência artificial especificamente, então talvez nessa área específica, se você tentar entrar para ser um programador de soluções de IA do jogo, talvez seja uma coisa que estejam pedindo. Eu usei o TensorFlow, eu usei o PyTorch na minha pesquisa de mestrado, esse tipo de coisa, então eu sei do que se trata, eu já utilizei essas coisas, mas, como eu falei, foi para pesquisa, não foi necessariamente para o trabalho de produzir um jogo necessariamente por enquanto. Cloud Services aqui seria a parte de você fazer, aqui os exemplos que deu, né, a AWS, Azure, os DevOps são ferramentas que você usa para poder melhorar o seu processo. No DevOps é isso, tipo, você cria soluções para poder melhorar o processo de desenvolvimento da equipe, fazer soluções de build automatizadas, por exemplo, é uma coisa disso. Agora, a AWS e a Azure aqui, normalmente você usa para fazer back-end de serviços, né? Ou você fazer servidores de jogos multiplayer. Então, tem isso também. Você quer fazer um jogo que você está armazenando os dados do usuário, você não quer que o usuário perca isso, querer desinstalar o aplicativo e tudo mais. Então, as informações do save dele, da conta dele, precisam estar armazenadas em algum lugar, né? Precisa estar guardadas em algum lugar para poder você conseguir recuperar isso quando ele entrar num outro celular com a mesma conta. E aí você usa soluções como essas aqui, para poder você fazer um servidor de back-end, ter uma estrutura que você consiga botar lá e tudo mais. Mas esse tipo de coisa eu não vejo tanto sendo um foco de um programador júnior, não. Mas talvez se esteja falando isso aqui, não. Programador júnior focado em back-end, nas soluções assim, seja comum, mas não vi muitas vagas especificamente disso. E aí, pessoal, eu gostaria de pedir novamente para você deixar aquele feedback, aquele comentário, se estão gostando, se não estão gostando dos vídeos, o que está funcionando, o que está funcionando para vocês. Eu não passei pela pesquisa toda porque eu acho que vai ficar um vídeo muito longo e também tem assuntos ali que tangenciam você entrar no mercado de trabalho, sim, mas não necessariamente o que você precisa saber. Então, eu queria pedir para, se você quiser que eu veja essas outras partes da pesquisa e tudo mais, vocês comentarem aqui pedindo para eu poder ver essas outras partes, que partes vocês gostariam de ver, e é capaz de eu fazer um outro vídeo comentando sobre esses pontos especificamente e rendo um novo vídeo aqui no canal, a gente trata desse novo assunto. Mas de qualquer forma, também vou deixar o link da pesquisa aqui, vocês podem acessar aqui no comentário, conseguir ver ela inteira, ler com calma e postar dúvidas específicas também que vocês tenham sobre a pesquisa, sobre alguma coisa que ficou aqui não ficou no vídeo aqui não muito bem explicada. E aí, eu espero que tenham gostado, agradeço quem ficou e quem viu o vídeo todo e valeu, até a próxima.